Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma série que entrou na Netflix na semana passada que se chama Ninguém Mandou, ou em inglês Get Even. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e vamos falar dessa série. Get Even é uma série britânica, vocês podem perceber isso pelo sotaque das pessoas e também pelo fato de que todo mundo dirige um carro do lado oposto do que a gente tá acostumado a dirigir, o que é bastante estranho, né? Mas a série foi produzida pela BBC e foi lançada lá nos aplicativos da BBC e no canal da BBC, lá no Reino Unido, no começo desse ano. E aí a Netflix comprou os direitos de distribuição mundial e agora ela está sendo distribuída pela Netflix. Tem várias séries que acontecem isso, né? A série não é de produção da Netflix, mas quando entra lá, a série aparece, vai aparecer original Netflix. Mas isso significa que é mais uma parceria entre a Netflix e diversas distribuidoras. Vocês devem lembrar que no ano passado também teve uma série chamada The A-List, que era uma série da BBC também, que foi comprada pela Netflix e foi, né, parar nos streamings mundialmente. Então ela é distribuída pela Netflix mundialmente. E foi o caso dessa série aqui, que ficou traduzida com o nome Ninguém Mandou. Na história de Ninguém Mandou, a gente tem 4 garotas, que é a Olivia, a Brie, a Margot e a Kitty, e as 4, elas se juntam e elas criam essa entidade, que é o DGM, que é uma entidade que, enfim, das 4, né, que serve pra se vingar de pessoas que fazem coisas erradas na escola, né? Que, enfim, abusam dos poderes que têm, fazem bullying com os outros ou qualquer outra coisa que elas acham. Então é uma forma delas fazerem justiça. Inclusive, por isso, né, o lema delas em inglês é I don't get mad, I get even. Que é tipo, eu não fico brava, eu acerto as contas. É mais ou menos essa a tradução e por isso que elas acabam sendo chamadas de DGM. E aí o que acontece? No começo da série, a gente vai ver algumas das coisas que elas fazem juntas. Elas são garotas que têm personalidades completamente diferentes. Elas não são amigas. Elas se juntaram, né, com esse objetivo em comum de se vingar de certas pessoas, mas cada uma vem de um grupinho diferente. Então, a Kitty é aquela garota que é super perfeccionista, que precisa ser a melhor em tudo, ela é bolsista na escola, então, tipo, ela sempre tem que ser a melhor nos esportes, a melhor nos estudos, em qualquer coisa que ela faz. A Olivia é a garota super popular, mas que talvez, né, tenha ali alguns segredos escondidos, e ela vai andar com o grupo dos super populares, ela é, né, toda princesinha, digamos assim. A Margot é a garota mais excluída, né, ela quase não tem amigos, ela é americana, então ela veio dos Estados Unidos pra lá, e aí ela tem dificuldade de se enturmar, enfim, a gente vai conhecer também um pouco mais sobre ela depois disso. E a Brie, ela é uma garota, tipo, contra regras, né, ela é meio, eles até chamam ela de emo em alguns momentos, então ela é mais alternativa, assim, usa maquiagem bem pesada, é meio revoltada com a vida, e aí elas acabaram se juntando de alguma forma, né, e começaram o DGM. Então quando a série começa, a gente já vê algumas das coisas que elas fizeram, e principalmente um vídeo que elas fazem expondo um dos professores, né, que é o treinador, que é muito escroto com todo mundo que ele treina, ele ofende os alunos, né, e ele humilha os alunos pra meio que mostrar que ele tá no poder e, enfim, é uma coisa bem terrível, mas que também é bastante comum, assim, em alguns lugares, algumas escolas, né, uma coisa que acontece. Então, assim, o que eu achei da série? Eu vou falar primeiro sem spoilers, e aí lá no finalzinho a gente conversa um pouquinho com spoilers, mas eu dou o aviso aqui pra vocês. Então, se você ainda não terminou a série ou nem começou a ver, não precisa ficar preocupado que eu não vou dar spoiler agora. Eu achei a série interessante, a premissa interessante, né? Eu acho que ela é uma série que lembra um pouco Pretty Little Liars, óbvio, porque é um grupo de amigas que acaba... É como se as Liars estivessem do outro lado, né? Elas que estivessem mandando ali e sabendo da vida de todo mundo. E também uma mistura um pouco de Ctrl Z. Mas eu acho que a diferença nesse caso é que elas não são as vítimas, mas sim as pessoas que causam, né? Através desse codinome que é o DGM. Eu acho que isso é uma premissa interessante, né? Principalmente se a gente for considerar o tanto de histórias que a gente tem de, enfim, pessoas que sofrem bullying e meio que não fazem nada ou não conseguem revidar, né? Então é muito interessante porque não necessariamente o bullying é diretamente com elas, mas elas se veem indignadas com as coisas que elas enxergam ali na escola. Afinal, é uma escola super chique, né, ali do Reino Unido, é uma escola caríssima, só com a elite, então, né, isso acaba aumentando ainda, né, porque normalmente são garotos e garotas que acham que são o centro do mundo, que cresceram achando que tudo é direito deles, né? Então é mais essa crítica assim que a série faz. Eu gostei muito da premissa da série. A série ela tem 10 episódios de 30 minutos, então é super rapidinha de assistir. Essa parte é excelente, porque eu acho também que não tem porquê necessariamente a gente ficar tentando
contar uma história além do que a gente tem, né? Eu sempre falo isso pra vocês. Se a série pode contar uma história em 8 episódios, não tem por que contar em 10. Eu acho que em muitos momentos a série ela acaba perdendo um pouco do foco principal, né, que é essa parte do DGM, que é essa parte das injustiças, né, porque afinal de contas, lá no comecinho também, um assassinato acontece e elas, né, o pessoal do DGM começa a ser investigado. Então as pessoas começam a achar que o DGM matou uma pessoa ali da escola. E aí elas começam a tentar descobrir quem é o assassino pra poder se livrar dessa acusação, né, poder, enfim, não ir pra prisão. Eu acho que em muitos momentos a série, ela abre demais, né? Porque afinal são 4 garotas, cada uma tem os seus problemas pessoais, então tem muitos episódios que a gente fica vendo muito do problema pessoal delas e a história parece que não anda direito, né? Eu acho que a história do assassinato, que ao meu ver deveria ser o ponto principal, acaba sempre ficando ali no fundo, né? Ali no canto, meio esquecido. E aí no final tem uma grande revelação e aí vai pro próximo episódio, aí fica um monte de coisas, né, normais, assim, da vida delas. Ai, que ela gosta do menino, ai, que o pai da outra não liga pra ela, ai, que ela perdeu o negócio de capitã do futebol e tal. E aí acontecem várias coisas. E aí no final, uma grande revelação em relação ao assassino ou ao problema que elas estão passando, né? Então eu acho que o ritmo nesse sentido não é bom. Não significa que a série seja entediante, não é isso, mas eu acho que eu fiquei muito mais interessada no assassinato, no DGM, em como elas faziam as coisas, né, nos planos que elas criam, que são planos sempre muito interessantes, da forma com que elas vão fazer as coisas, e até de ação, né, dos momentos mais delas fazendo as coisas de verdade, delas investigando, né, eu acho que fica muito subjetivo ali, fica meio jogado, e aí parece que esse não é o verdadeiro foco, parece que o foco é a vida delas, mas eu entendi ao contrário, né? Entendi que o foco era o assassinato e o DGM, e a vida delas era uma coisa que acontecia no fundo ali, né? Pra dar um pouco mais de força ali pra história, e eu não sinto que é isso que aconteceu. E além de tudo isso, eu senti que nos momentos dramáticos, porque acontece um monte de coisa chocante, um monte de coisa dramática, então tem pessoas que morrem, e nesses momentos eu senti que eles não entregam a parte do drama, né? Eu não me senti, assim, envolvida com aquela história de forma sentimental. Eu acho que as personagens, em muitos momentos, elas são meio apáticas. Eu acho que a única personagem que eu realmente entendi, que eu realmente fiquei investida nesse lado mais emocional, assim, foi a Margot, que é uma personagem que a gente entende que tem problemas de se encaixar, e eu acho que isso é bem desenvolvido, mesmo que seja em cenas curtas, né, em cenas rápidas. E das outras 3, eu acho que fica uma coisa meio, sabe, não leva a lugar nenhum, tipo, o negócio fica meio mal trabalhado, e aí na hora que elas têm que entregar um momento dramático também, né, não vai pra lugar nenhum. Então eu acho que isso não ficou bem amarrado, eu acho que eles não conseguiram amarrar nem o mistério e o assassinato, porque é uma coisa que fica meio de lado, e nem essa parte mais pessoal da vida delas. Então isso começou a me incomodar com o passar dos episódios, porque eu queria me envolver emocionalmente e eu não conseguia, porque na hora que a menina, uma pessoa morre, e aí a menina precisa reagir àquilo, ela não entrega, entendeu? Ela não entrega aquela emoção, aquela coisa assim. E eu não acho que isso seja culpa dos atores necessariamente. Eu não acho que eles sejam péssimos atores ou que eles não saibam atuar. Não acho isso. Eu só acho que talvez na forma com que tudo foi feito e nas cenas que a gente tem, meio que não tem muito... Não é palpável ali o que acontece, né? O que a gente tá sentindo. Então eu achei que todo mundo é meio apático na série, né? Eu posso citar uma ou duas, assim, cenas de cabeça que foram cenas que eu fiquei investida emocionalmente, o resto eu achei meio novelão, assim, sabe? Meio, elas estão dando as falas, mas não vai além disso. E aí eu acho que isso no conjunto, assim, me incomodou bastante, porque a gente também, né, ficava meio faltando coisa ali no mistério e ficava faltando coisa no emocional, e aí eu fiquei meio tipo... Tá. Isso, óbvio, não significa que eu não gostei da série, que eu odiei, que essa série é ruim. Não é isso, tá, gente? Eu só acho que a gente poderia ter um pouco mais. A gente poderia, né, ter polido ali um pouco as coisas pra gente ter mais entrega em todos esses sentidos e talvez ter uma história mais redondinha. Eu acho que não é cansativo, eu acho que não tem aquela barriga lá no meio do mistério, até porque as coisas são muito picotadas, mas eu acho que talvez faltou acertar ali as pontas. E aí, de uma forma geral, eu acho que, assim, é uma série clichê, e eu acho que ela não traz nada de diferente, ela não discute nada de diferente, e eu acho que falta uma personalidade pra série. Ela é meio Ctrl Z, ela é meio Pretty Little Liars, mas ela é meio Get Even.
Acho que não, né? Tipo, você não olha e você fala, nossa, isso é muito Get Even. Você olha e você fala, putz, isso é meio PLL, putz, isso é meio Ctrl Z, putz, isso é meio tal série. E aí eu acho que falta essa parte mais dela, assim, né? Trazer alguma coisa de diferente, trazer alguma coisa interessante que seja muito daquela série, né? Eu acho que não tem isso. Por exemplo, com o Não Provoque, cara, a série, ela tem todo um estilo diferente, né? Ela tem uma personalidade muito forte. A gente tem tudo ali, é muito bem construído, né? Infelizmente a série foi cancelada, mas ainda assim eu acho que dá, olhando essas duas, né? Eu acho que dá pra gente ver essa diferença do porquê falta alguma coisa nessa série, e em Não Provoque a gente tinha, né, esses elementos. E a gente tinha o mistério, a gente tinha o lado pessoal de todo mundo, a gente tinha os dramas da vida. Então eu acho que faltou um pouco mais de intensidade nessa série, um pouco mais de personalidade de uma forma geral. Eu acho que se você gosta desse tipo de série, eu acho que vale a pena você dar o play. A série não é ruim, eu acho que tem coisas legais que acontecem, você acaba ficando envolvido no mistério, e aí no final rola ali um plot twist, né? Enfim, eu acho que tudo isso faz parte. Então, se vocês estão aí sem fazer nada, não tem nada pra assistir, acho que vale sim a pena você dar o play. E agora a gente vai falar brevemente com spoilers sobre o final. Então, se você ainda não assistiu, pause esse vídeo e volte mais tarde. Eu acho que teve esse plot twist, né? Porque tem um menino lá que é preso, que é o Christopher. Ele é preso pela morte do Ronnie e pela morte da Micah. E aí, né? Será que pegamos? Será que não pegamos? E aí elas começam a desconfiar de um outro menino, que é o Don't, que é um garoto que é popular, teria seus motivos e tal, mas no final é revelado que o Logan, que é o namorado da Margot, é o verdadeiro assassino, né? Que ele fez as coisas meio sem querer e tal. Eu confesso que eu achei bastante clichê essa resolução, né? Me lembrou muito, esse final me lembrou muito o Ctrl Z, porque foi mais ou menos isso, né? Tipo assim, ninguém tava olhando, de repente você fala, querido, acho que tô de olho aí em você. Então, assim, eu não achei nada surpreendente quando, acho que um episódio antes eu já tava tipo, acho que esse menino aí não tá me cheirando bem não, viu? Então, assim, não é chocante, mas eu gostei no final da gente ter visto um plano delas pra derrubar ele. Por mais que esse plano também fosse meio óbvio, né, de que ela ia tentar tirar uma confissão dele enquanto outra filmava, eu acho que foi legal, porque o mais legal era ver essa junção das quatro e dessa diferença de habilidades que elas tinham. Cada uma trazia uma coisa diferente pro grupo, né? E isso era importante pra formar o DGM no conjunto, pra elas conseguirem fazer os ataques. Então eu acho que se a gente tivesse tido mais disso durante a temporada, talvez as coisas tivessem andado melhor, né? Porque o final realmente ele não é nem um pouco surpreendente. Mas a gente tem um plot twist, né? Que depois o Logan conta pra Margot que tem uma sociedade secreta que tá interessada no DGM, que tá indo atrás delas, que tá investigando e tal, e que elas estão em perigo. Então, assim, deixem aberto aí uma coisa gigantesca pra uma possível segunda temporada. A segunda temporada ainda não foi confirmada, não sei se vai ter, se não vai ter. Honestamente, não tenho ideia, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Acho que a gente tá bem em cima do muro, né? Tem que ver como que a série vai performar na Netflix, se vai, né, engajar as pessoas e aí pra ser renovada. A série é baseada numa série de livros que eu não li, então eu não posso opinar pra vocês, mas eu achei que foi bem mais do mesmo, assim, essa primeira temporada. Mas eu gostei muito das meninas, eu gostei muito das quatro personagens, eu acho que elas são muito legais, elas são muito interessantes, e eu acho que se a gente conseguisse se aprofundar mais nelas e nessa amizade que a gente viu florescer nessa primeira temporada, eu acho que a série tem um potencial muito bom. E eu acho que a gente pode conseguir uma segunda temporada que seja muito melhor, assim, né? Que consiga resolver esses problemas, porque a história em si é bem interessante. Eu gosto dessa premissa de ter quatro garotas que se uniram com habilidades completamente diferentes e completamente opostas, assim, em personalidade, pra se vingar, né, pra expor as pessoas que fazem merda na vida escolar ali, na escola e tudo mais. Então, eu gosto da premissa, mas eu acho que faltou ali alguma coisa. Então me conta se você deu o play nessa série, se você gostou, se você não gostou, o que você achou, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, e a gente se vê no próximo. Um beijo!